texto que nós vemos acompanhando da carta aos Tessalonicenses, de lá para cá uma coisa foi bem observada. Os irmãos em Tessalônica, bem como muitos dos cristãos primitivos, enfrentaram muitas adversidades. Foram provados, atribulados, perseguidos, confrontados, de maneira que só mesmo a firmeza, a convicção, a fé pode deixar pessoas como esta. Paulo já vem mostrando aos poucos que eles também eram sofredores, que também foram afligidos, que também passaram por tribulações. Paulo já mostrou o seu regozijo por saber que os irmãos firmaram na fé, que foram convictos, que foram resistentes e que não abriram mão da sua perseverança no caminho do Senhor. Paulo norteou também a fama que esses irmãos alcançaram, uma positiva fama de que, puxa, mas como eles são perseverantes, como foi produtiva a presença dos apóstolos ali naquele lugar, que deu tamanho resultado ao cristianismo na igreja em Tessalônica. Hoje nós continuamos com essa sequência e eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos, que Paulo continua falando das provas, das lutas. Desta feita ele enviou o irmão Timóteo, um ministro, falando das suas limitações, aquilo que gostaria de fazer e não foi possível. E Paulo vem mostrando de certa forma para nós hoje, eu vou chamar de realidades do Evangelho. Por vezes, queridos, o Evangelho é muito fantasiado. Por muitos lugares, em muitas ocasiões, o Evangelho se torna uma coisa muito fictícia. É coisa da vitória, coisa da bênção, tudo é sucesso, tudo é maravilha, tudo é sombra e água fresca, e que aí eu declaro isso, declaro aquilo, tomo posse daquilo, tomo posse disso, e que as coisas são todas resolvidas num passo de mágica, como se fosse uma vara de condão. Eu declaro, eu falo no nome de Jesus, está tudo resolvido. Mas a verdade é que quando nós nos deparamos com a Escritura Sagrada, especialmente nos ensinamentos doutrinários, bem como também nas histórias da igreja, as histórias dos irmãos que passaram por várias provações, nós descobrimos que o Evangelho tem uma realidade um tanto quanto diferente daquilo que se prega fantasiosamente. Então nós queremos falar sobre essa realidade do Evangelho. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que estão bem presentes nesse texto. A primeira coisa que nós vamos ver hoje é que o inimigo está sempre à espreita para nos bloquear. O Evangelho tem oposição, o Evangelho tem adversário. O cristianismo tem um inimigo voraz, competente, terrível, capaz de interceptar a trajetória no caminho do Senhor. Ele é também habilidoso, sabe fazer as suas manobras, ainda que ele só faz com a permissão de Deus, mas Deus muitas vezes nos deixa escrever as nossas próprias estratégias para que possamos ser vencedores no seu nome. Depois nós vamos descobrir uma outra coisa dentro dessa coisa. Além de ter um adversário, além de ter inimigo, além de ter uma oposição no reino de Deus, o texto de hoje vai nos mostrar uma outra coisa, que o sofrimento é mais uma realidade do cristianismo. Tem muita gente que pensa que o cristianismo é só para viver tranquilo, só para viver bem. Eu estava sofrendo, aceitei a Jesus, parei de sofrer. Eu estava desempregado, aceitei Jesus, meu emprego bateu na porta no outro dia. Eu estava doente, aceitei Jesus, fui curado na hora. Eu estava passando por uma tribulação com a família, aceitei a Jesus, resolveu tudo. Ora, nós precisamos ser realistas. O cristianismo requer racionalidade, inteligência. Nós estamos com os pés no chão, estamos no mundo. O Senhor Jesus falou, eu não os peço que o tire do mundo. Foi numa oração que ele fez, eu peço que o livre do mal. Mas Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições. O cristianismo tem sofrimento, o cristianismo tem dificuldade, o cristianismo tem tribulação. Ser servo de Deus implica em ser persistente diante das provas e das dificuldades. Agora, nós temos um personagem interessante aqui. Eu aproveitei esse momento para falar sobre esse personagem, porque é um personagem que vai representar para nós aqui o obreiro. Timóteo aqui foi enviado por Paulo com uma missão muito especial. O obreiro é um instrumento de consolidação. O obreiro foi enviado. Paulo não podia ir, tinha muitas dificuldades, tentou uma vez, tentou duas, não deu certo. Observou-se umas dificuldades aí para poder fazer o trabalho e disse, já sei, vou ter que mandar um obreiro. E ele então disse assim, esse obreiro que eu estou mandando é o ministro de Cristo, ele é um homem cheio do Espírito Santo, vai para lá para ajudar, para resolver, para consolidar a vossa fé, a fim de que vocês não desistam do Evangelho.
Então nós temos aqui essas três coisas. Primeiro, nós temos um adversário. Segundo, nós temos sofrimento. Segundo, graças a Deus, nós temos obreiros. E obreiros é para dizer, não desanima, não caia, não morra, não desista. Vamos em frente, vamos consolidar. E esta é uma coisa que nós não podemos deixar de observar. Tudo que nós fazemos, queridos, voltando ao assunto do nosso adversário, tudo que nós fazemos, o diabo está trabalhando para bloquear e fazer uma represália a nós. Tudo que nós fazemos. E se alguém subestimar esse adversário, você talvez não conheça a Escritura Sagrada. Mas você se lembra, por exemplo, de Daniel? Daniel teve que fazer uma oração por uma situação que nós não vamos entrar em detalhes, mas estava numa aflição, e aí então foi para os pés do Senhor e disse, eu vou orar até o Senhor resolver. E Daniel não era um homem de oração singela, Daniel não era um homem de bom dia Jesus, bom dia Deus e boa noite Deus, resolve aí meus problemas, estou aqui, abençoe esse alimento. Não, Daniel era um homem de oração. Ele disse, eu vou orar até o Senhor resolver o problema. E o Senhor, atendendo a oração, Daniel ajoelhou uma semana e nada resolveu. Você já pensou o que é uma semana orando? Não é uma semana, talvez tenha se levantado ali para respirar um pouquinho, comer alguma coisa e foi para o joelho, orando. Uma semana, nada resolveu. Orou 2 semanas, nada resolveu. Meu Deus, mas vou orar. Daniel, já chega, o Senhor não vai resolver. Já tem 2 semanas que você está orando, não resolveu, ainda não vai resolver mais. Não, eu vou orar até o Senhor resolver. Aí ele resolveu 3 semanas, 21 dias de oração. Aí eu fico imaginando o Gabriel chegando lá com a resposta. Daniel, cheguei, glória a Deus, cheguei Daniel, trouxe a resposta da sua oração. Olha, pode ficar certo, tranquilo, o Senhor já deu a resposta positiva, está tudo abençoado, você vai ser um vencedor. Só tem uma coisa, Daniel, o Senhor não tardou em responder não. O Senhor não demorou a chegar não, sabe o que aconteceu? Na hora que você começou a orar, o Senhor mandou a resposta. Eu vim de lá com todo o gás, aí, com toda a força. Mas fomos interceptados. O inimigo nos interpelou, saltou à nossa frente, tentou impedir o nosso trabalho. Foi preciso que o Senhor mandasse o arcanjo Miguel com o seu exército para bloquear, para guerrear contra eles. Nós temos adversário, queridos. Em qualquer situação o evangelho tem adversário. E o inimigo está aí sempre tentando bloquear. Paulo diz assim, eu tentei aí ver vocês, mas não deu certo. Tentei uma vez, não consegui. Tentei 2 vezes, não consegui. Eu estou sempre tentando fazer o melhor, mas não consigo, porque o inimigo está sempre à espreita. Você se lembra da parábola do joio? O Senhor Jesus contou na parábola do joio. Um homem colocou uma semente muito boa no seu terreno, mas depois os seus servos vieram dizer, mas Senhor, o Senhor colocou uma semente boa. Sim, foi uma semente boa. Mas nós observamos que tem joio. E joio é veneno. Joio é problema. E joio é uma erva daninha, vai matar os nossos animais ou as nossas pessoas. Aí a pergunta vem, e o que foi que aconteceu? E a resposta foi, um inimigo. O reino de Deus tem inimigo. Se alguém subestimar isso, está equivocado, nós temos adversário. Se alguém estiver pensando que o inimigo das nossas almas é uma ficção científica, está enganado. O diabo existe mesmo, está aí o tempo todo rugindo em derredor, bramindo como leão, procurando quem possa tragar. Se você descuidar, ele pega. Se você descuidar, ele ataca. Se você descuidar, ele destrói. Ele é o responsável por destruir vidas, destruir jovens, destruir adolescentes. Ele é o responsável pela influência da pornografia, da prostituição, das revoltas. Ele é o responsável pelos adultérios, pelas guerras dentro das famílias. Ele é o responsável por o caos que se instala na sociedade. Ele é o sujeito que está sempre atrapalhando em todos os sentidos o progresso do evangelho. Nós temos adversário. E ninguém pode subestimar esse adversário. Nós devemos nos manter atentos e vigilantes. E apesar de Deus ter controle de todas as coisas, Ele nos deixa que nós tracemos nossa própria estratégia e façamos o nosso próprio planejamento. Porque muita gente pensa assim, Deus vai resolver tudo, então é Ele que faz, é Ele que resolve, é Ele que cuida, é Ele que resolve tudo. Então a única coisa que eu vou fazer é assim, o inimigo não deixou, pronto. Quando Deus quiser, Ele tapa o inimigo. Aí não seria uma guerra. Aí não seria uma luta. Aí nós não precisaríamos fazer nada. Aí talvez não precisasse nem de nós aqui no cristianismo pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho, mas aí quando eu fui pregar o evangelho, o inimigo entrou na frente e atrapalhou. Então vou ficar aqui, esperar o inimigo sair do caminho. Aí eu disse, mas irmão, mas nós não temos que vencer o inimigo? Mas o Deus é que resolve tudo. Ele é que tem o poder de resolver todas as coisas. Então quando Ele quiser, Ele tira o inimigo do caminho.
Olha, quando Deus quiser, Ele tira. Mas Ele conta com você. E a guerra espiritual é isso aí. A batalha de um cristão é isso aí. É vencer o adversário o tempo todo. Aliás, o Senhor Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E tem muito crente pensando até hoje que porta vai atacar. Eu nunca vi uma porta atacar. Pode ser que alguém invente uma porta que quando o ladrão chegar na casa dele, a porta se destroque lá da fechadura, da dobradiça, e sai correndo atrás do ladrão, dando pancada nele, correndo e espantando ele. Mas pode ser que alguém faça. Eu não conheço. O que eu conheço é que as pessoas usam porta para trancar as coisas dentro. Usam porta como arma de defesa, como segurança. E a igreja do Senhor, se tiver que vencer as portas do inferno, não pense você que é aqui na retaguarda esperando atacar, não. É atacando e derribando as portas e arrancando as almas que estão se perdendo sem a salvação em Cristo Jesus. Aí sim podemos dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós temos inimigo, querido. Nós temos adversário. E ele tem acorrentado de trás dessas portas uma grande leva de jovens, novos e jovens, bonitos e bonitas, moças, todas perdidas no caminho da delinquência, no caminho da perdição, jovens, homens crentes, todos acorrentados pelos vícios, pelas drogas, pela imoralidade, por tudo que está cada vez mais degradante na nossa sociedade. E o inimigo está sorrindo disso, porque muitos crentes estão esperando que o Senhor, que o Espírito Santo, que o Deus do céu ataque e resolva os inimigos. Não, o Senhor Jesus vence mesmo os inimigos. O Senhor Jesus vence mesmo o adversário. Só que Ele montou um exército, e eu e você somos partes desse exército para enfrentar as hostes malignas. Por isso nós precisamos lutar e fazer estratégia. E o que Paulo está dizendo aqui, o que é isso? Irmãos, eu queria ir ter com vocês, mas olha, nós não conseguimos furar o bloqueio. Nós não conseguimos atrapalhar. Quantas vezes um crente quis entrar? Quantos dos nossos missionários tentaram entrar com bíblias aí no mundo proibido a pregação do evangelho e não deu certo? Quantas vezes? Mas eles pensaram, voltaram. Quantas frustrações tiveram, quantas coisas, tentativas que não deram certo. E eles voltaram, planejaram, oraram, buscaram, pediram, buscaram, se orientaram e conseguiram posteriormente. Por quê? Porque armaram o seu próprio planejamento, fizeram sua própria estratégia com a ajuda e a proteção de Deus. Nós temos inimigo. E o que Paulo está dizendo para os irmãos tessalonicenses, você já sabe que esse é o destino que o Senhor nos traçou. Eu já predisse para vocês que nós seríamos afligidos. E nós fomos afligidos mesmo. E vocês são conhecedores disso. Nós tivemos muitas tribulações. Agora, concluindo, eu vi também vocês passarem por muitas tribulações. Eu vi também vocês serem afligidos. Conheço essa situação que aconteceu com vocês, acontece comigo, acontece com todos. Mas nós somos vencedores, vamos vencer. Olha, nós temos condições de vencer. O inimigo não é maior do que o nosso Deus. O inimigo não é mais forte do que o nosso Jesus. O nosso Jesus é poderoso e a Bíblia diz: é maior o que está em vós do que o que está no mundo. Ele pode ser forte do jeito que for, mas poderoso é só Jesus. Ele é que tem todo o poder no céu e na terra e condições suficientes para resolver toda e qualquer dificuldade. Só que o Senhor Jesus conta comigo e com você. Agora, queridos, tem uma outra coisa. Uma outra coisa que parece que a gente entra no cristianismo e passa e vive, luta, e tem muito crente que ainda está no mundo da lua. Crente sofre. Crente passa por tribulação. Sofrimento é uma realidade do cristianismo. Não fique você pensando: porque eu agora vou aceitar Jesus, então está tudo resolvido. Ou eu não estou entendendo, eu aceitei Jesus e aí a tribulação continua. Ora essa. Crente sofre, nós estamos no mundo. O mundo tem suas intempéries, suas dificuldades. E Paulo diz que nós fomos designados para isso. Tem sofrimento na vida do crente. É só você olhar a Escritura Sagrada. É só você ver o que passaram os irmãos, os apóstolos, todos eles foram martirizados, todos eles foram torturados, todos eles morreram. É só você olhar os profetas que vieram antes, muitos deles foram cerrados ao meio, profetizavam as duras penas e foram perseguidos e atacados, jogados em calabouço, sofrido todo tipo de aflição. O evangelho tem oposição e tem sofrimento. E quer ver uma coisa? Crente também adoece. Crente também passa prova dentro de casa. Crente também tem problemas econômicos, financeiros. Crente também fica desempregado, passa por dificuldades econômicas. Crente é provado, porque é na provação que nós crescemos, é na provação que nós aprendemos a ser fiel, é na dificuldade que nós aprendemos a obedecer o nosso Deus.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, se as coisas fossem todas as mil maravilhas, era muito pouco crente. Tem gente, irmãos, que se Jesus abençoar demais, no outro dia ele sai da igreja. Tem que ficar lá no cabresto, a ferro e fogo, orando: Senhor, me ajuda, Senhor, perdoa, Senhor, conserta, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá isso, me dá, oh meu Deus, não me deixa, não me abandone não, porque se Jesus disser, está aqui a bênção, vai para lá e fica, prospera e vai para frente. Ele diz: rapaz, eu acho que eu não vou na igreja hoje não, tá bom demais aqui, vou deixar para semana que vem, mês que vem. Crente sofre. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. E a aflição não é uma coisa assim, não é uma coisinha assim, uma tribulaçãozinha qualquer não. A aflição é uma coisa que você fica doido para resolver. A aflição é uma tortura. No dia que você quiser sentir o que é aflição, põe uma barata dentro de um vidro e bota um baigão lá dentro para você ver ela desesperada. A aflição é uma coisa que vai além da capacidade humana de subsistir. Mas o Senhor disse assim: mas tenham bom ânimo na aflição, eu venci o mundo. Você está podendo contar com Jesus, que é vencedor, que tem todo o poder nos céus e na terra, que tem a chave da morte e do inferno, que tem todo o controle na sua vida. Ele é que tem autoridade para resolver e ajudar e proteger você. Ele pode te dar essa vitória, então confia nele. Mas tribulação tem sim, dificuldade tem sim, porque como é que o Senhor vai saber da nossa fidelidade se não houver prova? Quando o crente começa a passar por uma prova, por exemplo, eu imagino uma prova financeira. Quando o crente começa a passar por uma prova financeira, em vez de ele louvar a Deus e agradecer a Deus, ele começa a perder a fé, começa a murmurar, ele começa a reclamar, ele começa a ficar desesperado, e ele começa a orar o dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso do dinheiro, eu não tenho dinheiro. E o Senhor Jesus quer que você aprenda a orar a Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso do Teu perdão. Eu preciso das bênçãos espirituais na minha vida, eu preciso da Tua visita no meu coração. Eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor batize com o Espírito Santo, eu preciso que o Senhor renove a minha alma. Eu preciso que o Senhor encoraje a minha fé, eu preciso que o Senhor me dê capacidade de resistir à prova, à tribulação e seja lá o que for. Eu preciso que o Senhor me dê a coisa principal para me vencer todas as lutas, a Tua graça, Senhor. Nós cantamos aqui agora há pouco: maravilhosa graça, eu preciso da graça. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Agora, querer que o sofrimento nunca exista não é o cristianismo que eu prego, não é o cristianismo que eu conheço na Bíblia. O evangelho que eu conheço na Bíblia tem tribulação sim. Por isso Paulo disse assim: olha, eu não paro de orar por vocês, de dia e de noite. E Paulo com isso está dizendo assim: olha, insistam, não desistam de orar, de dia e de noite. Sabe qual é o melhor remédio para a tribulação que existe no mundo? É buscar a face do Senhor. Quando você se dobra diante dele, quando você se prostra diante dele, quando você gasta um tempinho com ele. A irmã cantou, a Ana cantou a música dizendo assim: oh, Deus estava assim, é como um diálogo com Deus. Eu queria bater um papinho com você, eu queria conversar com você, eu queria te ouvir. Faz tanto tempo que você não dobra o joelho assim para a gente bater um papo, conversar. Você nunca mais me deu uma atenção, nem naqueles 5 minutinhos de oração. Tem irmãos que nem na hora da comida mais, meu Deus do céu, nem na hora do almoço, né? Tem uns irmãos que chegam lá na repartição, no trabalho, alguma coisa, no restaurante, quando ele vai orar, ele coça a sobrancelha assim. Né? Ele está orando, o que ele está fazendo? É preciso que nós nos declaremos como servo de Deus, e nós não estamos conversando com Deus. Coçar a sobrancelha não é orar, não é falar com Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e conversar com Deus. Aí Deus diz assim: eu quero conversar com você. Aí você não quer, você não tem tempo. Não, é porque agora eu já levantei atrasado, já vou correndo, não deu tempo para orar, hoje eu vou pegar o ônibus. Aí cheguei agora muito cansado. Hoje não, porque eu quero dormir, eu estou morto de cansado, eu quero sossego, eu quero ficar em paz. Aí você vai 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, o Senhor diz: espera aí, doença nele.
Ai, meu Deus, olha o que está acontecendo. Aí vai para o hospital, chega lá na cama desse internado. Ai, o Senhor me abandonou. Oh, meu Senhor. Oh, Cristo Deus, amado Senhor, tem misericórdia de mim. Aí vem o irmão visitar, oi, ore por mim. Acho que eu vou morrer. Senta, meu coração, minha perna, meu braço, meu estômago. Aí começa a orar o Senhor, começa a pedir ao Senhor. Aí começa a orar o Senhor. Aí de repente, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, eu vou morrer, Senhor. Me ajuda, meu Pai. Aí o Senhor diz, não, eu só queria parar você um pouquinho para a gente conversar. Senta aí, vamos bater um papo. Me ouve. Eu te amo, quero conversar contigo, quero assistir tua necessidade, quero falar no teu coração, quero ouvir a tua voz, quero sentir você pedir alguma coisa. Fala para mim o que é que você quer, quais são os seus anseios, quais são os seus desejos, me conta quais são as suas aspirações, que vitória você almeja para a sua vida, o que é que você quer para a sua família, para os seus pais, para os seus filhos, o que é que você pretende na sua vida profissional, o que você pretende receber na vida espiritual, no seu ministério, alguma coisa que você fala, conversa comigo. Conversa comigo, Deus está forçando um diálogo com você. Então tribulação de vez em quando é uma coisa necessária para você correr para os pés do Senhor. Quer ver uma coisa? Deixa o desemprego bater na porta, deixa a tribulação, a doença bater na porta, que o irmão Zusa vai ter que arrumar cadeira aqui para o pessoal orar. Senhor, 6 horas da manhã está todo mundo aqui, me ajuda, Senhor. Irmão Zusa, ora por mim, pelo amor de Deus. Olha, eu estou aqui, mas eu vou orar aqui, perseverar. Se Jesus abençoa, não, some todo mundo. Então a gente já sabe nesses anos, todo um dia desse nós comemoramos aqui a vitória do irmão Jesus durante todas essas quase 3 décadas de oração, e a gente já conseguiu perceber uma coisa: quanto mais bênção na vida dos crentes, menos gente orando aqui. Quanto mais tribulação, 6:30 da manhã, opa, Jesus ajuda nós, socorre, tem compaixão, misericórdia, oh meu Deus, ora por mim, irmão. Tem irmão que já o nome dele já é quase 6 horas, né? O povo já chama de 6 horas porque 6 horas por mim. 6 horas é coisa nenhuma, ora em você, vai buscar o prazer, vai pedir a Deus a sua graça, vai pedir misericórdia, mas é preciso sofrimento nos amadurece, sofrimento nos fortalece. Quer ver uma coisa, por exemplo, o texto bíblico conta a história do Jeremias, quando ele estava lá no seu lugar e o Senhor disse assim, Jeremias, vai aí, eu quero conversar contigo. Oh, pois não, Senhor, estou aqui para conversar com o Senhor, pode falar o que o Senhor quiser. Não, eu quero conversar contigo, vai lá na casa do oleiro. Na casa do oleiro eu converso contigo. Aí Jeremias saiu, foi para a casa do oleiro. Chegou na casa do oleiro, bateu na porta, nada, o oleiro não atendeu. O oleiro não atendeu. Ele viu que a porta estava meio aberta, foi entrando. Oi, bom dia, como vai? O oleiro não olhou para ele. O oleiro estava tão envolvido no trabalho, nas suas rodas, moendo massa e fazendo trabalho, que nem percebeu que o Jeremias estava ali. Oi, irmão, oi, glória a Deus, amém, glória a Deus, sou o profeta Jeremias. Não escutou uma palavra. E envolvido no seu trabalho, gastando toda a sua energia, voltado para aquele trabalho. Montou um vaso. Estava bonito o vaso. Botou no fogo. Trouxe ele, acho que ele devia pintar o vaso. Ele foi apreciando aquele, de repente ele olhou que tinha um defeito. Estava trincado. Talvez uma pedrinha pequena, foi na hora de soltar a pedra, não sei, alguma coisa. Jeremias não foi visto até agora. O oleiro pegou o vaso de novo, colocou na roda. Molhou de novo e... É claro que isso demorou muitas mais vezes, porque o vaso já tinha sido queimado. Já era um barro muito mais duro, não era um barro virgem, não era fácil, não era pegar. Irmão, fazer um novo é muito fácil. Tem gente que diz assim, eu vou fazer logo um novo. Eu estou com um problema, eu vou fazer tudo de novo. Não, tem coisa que é preciso consertar. Por isso que Elias consertou o altar, lá que estava quebrado na hora de orar, lá no Monte Carmelo. Ele consertou coisas que precisam ser consertadas na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso dia a dia. Então Jeremias está ali, o Senhor quebrando. Daqui a pouco ele fez outro vaso. Olha, pode imaginar, se você fosse aquele barro, você sofria muito, porque quebrando e pisando e amassando. Jeremias impressionado com aquilo. E depois o Senhor falou com ele, sem usar o oleiro. Eu posso fazer, vai lá e pergunta para Israel, povo de Israel, igreja DGO, posso fazer com você o que esse oleiro fez com o vaso? Quebrar você todinho, moer você todinho, amassar você todinho, pisar e tirar todas as mínimas arestas em você todinho, fazer você outra vez. Posso fazer isso? Isso requer sofrimento, isso requer prova, e nessas circunstâncias os crentes oram mais. Socorro, Jesus.
Me ajuda, está doendo muito. Eu não aguento mais. Aí Paulo diz assim, tudo bem. Tem coisa que a gente não resolve. O Evangelho tem umas realidades impressionantes. Algumas são turbulências. São inimigos vorazes tentando nos devorar. Sofrimentos atrozes dia a dia nos tentando desestimular a nossa fé. Paulo diz, eu queria pessoalmente, eu queria ir dizer para os irmãos, irmão, não desista não, que Jesus é bom demais. Mas eu não consigo. Mas eu tenho um obreiro. E eu vou mandar um obreiro. E o obreiro tem uma função muito excepcional no ministério. O obreiro, às vezes eu falo com os obreiros aqui na reunião de obreiro, converso muito com os obreiros, porque você imagina, queridos, uma igreja não é uma coisa para uma pessoa só conseguir resolver. Não é uma coisa simples. Imagine, aqui, os irmãos aqui da sede, fora os que não estão aqui hoje, deve passar um pouco de 1000 pessoas. Aí quando chega, aí você tem uma congregação ali, outra acolá e tal, 5.000 pessoas. Aí você diz assim, 5.000 pessoas, você consegue visitar 5.000 pessoas? Você consegue saber no meio de 5.000 pessoas, que um deles adoeceu, que um deles está passando por dificuldade, que um deles está passando por está desempregado, que um deles está precisando de alimento, que um deles está... É complicado. Como que o pastor consegue ver tudo isso? O pastor precisa ver isso com os olhos de quem? Dos obreiros. O obreiro vai lá, pastor, eu fui visitar fulano ali, olha, de vez em quando os irmãos chegam aí, chega um diácono aqui, pastor, olha, eu fui lá numa família, a família está passando por isso aí, o que a gente faz? Irmão, vamos providenciar, arruma uma cesta aí, lava um jeito, providencia, não deixa passar fome, não, socorre os irmãos, aí os irmãos vão para lá. Aí, de vez em quando, pastor, eu fui lá e vi isso aqui, ó, resolvi aquilo ali, e estão pedindo que o senhor vá lá, tá bom, vamos lá agora, vamos resolver o problema, não há problema de dificuldade nenhuma, mas é preciso que haja obreiro, e o obreiro não foi para cotar, murmurar, dizer, porque é assim mesmo, assim ninguém aqui é assim mesmo, mas muita gente não dá para olhar para ninguém não. Eu estou muito ocupado, eu trabalho de domingo a domingo, isso aqui é assim. O evangelho é assim, não, o obreiro é para consolidar a fé. Permaneça, querido, insista, nós vamos ajudar você, vamos carregar você, vamos orar com você, vamos perseverar junto com você. O que você está precisando? Eu vou buscar você. Aqui tem muitos irmãos aqui que são idosos, que são cadeirantes, que tem bengala, que tem andajá para colocar, e os obreiros, vai buscar lá na casa, pega lá e traz para a igreja. Quantos irmãos aqui acontece isso? O obreiro está para isso. O irmão não pode vir, pega ele lá e busca, ele quer vir assistir o culto, traz ele para cá. Aí tem outros que estão muito doentes, eu não posso ir para a igreja, é ceia. É o dia da ceia do Senhor, meu Deus, eu não vou poder ir para a ceia, não tem problema não. Pega os obreiros aí, leva a ceia lá na casa dos irmãos, e chega lá, canta o hino da harpa, e ora com os irmãos, e dá o pão e o vinho, aqui é o meu corpo, aqui é o meu sangue, e os irmãos saem edificados, glória a Deus, eu estava sozinho, mas o Senhor mandou o obreiro aqui, o obreiro é para isso, o obreiro consolida, o obreiro é importante no reino de Deus, foi por isso que a igreja do Senhor constituiu obreiros. Aí Paulo diz assim, olha, eu não posso ir. Definitivamente, está quase impossível. Eu tentei. Mas o diabo atrapalhou 2 vezes e foi a coisa. E eu também tenho um problema aqui para Atenas para resolver. Mas eu tomei uma outra decisão. Vou ficar sozinho aqui em Atenas. Vou ter algumas dificuldades aqui sozinho. Mas eu estou mandando obreiro. O irmão Timóteo é obreiro fiel. É o ministro de Cristo. Cheio da graça, cheio do poder. É ungido de Deus. Ele vai aí no meu lugar e ele vai consolidar. Ele vai estimular os irmãos. Ele vai encorajar os irmãos. E vai trazer notícia de vocês para mim. Porque eu estou aqui ansioso para saber como está acontecendo aí. O obreiro, além de ser consolidador, além de ser aquele que encoraja o crente, é aquele que traz boa notícia, espalha boa notícia. Obreiro, irmãos, não é mensageiro de má notícia. Obreiro não é aquele que vai levar problema, ele vai levar solução. Eu fico me lembrando que um dia que Jairo estava pedindo a Jesus para curar sua filha. E Jesus ouviu o clamor de Jairo. Mestre, minha filha está enferma, quase morrendo, socorre e me ajuda. Vai na minha casa. Jesus disse, fica tranquilo, eu vou lá agora, vou resolver agora. Então vamos. Aí Jesus vai andando, tem uma multidão imensa, e Jesus vai andando no meio da multidão. Eu nunca vi ninguém conseguir correr numa multidão. Você não corre em um ônibus cheio. Você vai lá aqui pisando aqui devagarinho. E as coisas acontecendo, e o tempo passando. Apareceu aquela mulher hemorrágica e tomou quase, sei lá, meia hora ou 1 hora, sei lá quanto tempo. A mulher disse que chegou, além de ser curada da enfermidade, ainda foi jogar todos os problemas dela em cima de Jesus, porque tinha muitas aflições. E Jesus conversando e o Jairo puxando a barba. Meu Deus do céu, minha filha vai morrer. E esse homem não sai dessa multidão. Aí lá vem o obreiro do Jairo, não do Senhor. Jairo, pode desistir.
Larga o mestre aí de mão, vamos preparar o enterro. Tua filha já morreu. Você já pensou que notícia? Notícia ruim é uma coisa terrível. Oh, que desespero. Ou que angústia, né? Jesus chega perto dele assim, dá eu acho que Jesus dá uma pegada no ombro assim, dizendo, não temas, crê somente. Aí Jesus, os obreiros. Olha, Jesus trabalha com obreiro. Vocês, obreiros, eram 12 naquele contexto. 3 vão comigo, 9 ficam aqui. E os 9 vão fazer o quê? Toma conta da multidão. Começa aí, trabalha com a multidão, segura o povo aí, ora com eles, cura enfermos se tiver para curar, faz qualquer coisa aí. Os 3, Tiago, Pedro e João, vão comigo. Vamos depressa, agora vamos andar rápido. Agora é rápido, o negócio é urgente. Tem coisa que o obreiro tem que ficar e tem hora que o obreiro tem que sair. O obreiro é o quê? É um instrumento de consolidação. Por que essa igreja funciona? Eu vou dizer para vocês. Porque tem obreiro. Irmão, sozinho eu não estava aí, eu não tinha andado nem 10 quilômetros, eu estava acabado, sucumbido, já tinha morrido há muito tempo. Tem um obreiro aqui, hoje mesmo eu falei com um pastor, amigo meu, que já visitou aqui várias vezes, ele falou assim, pastor Natanael, eu estou com saudade dessa igreja. Oh, meu irmão, que beleza. Você sabe o que me chama a atenção nessa igreja? Funciona tudo, parece um computador, está tudo no lugar, todo mundo sabe o que fazer. Olha, a gente ainda tem elogio aí nesse mundo. Ainda o nome do Senhor Jesus ainda é glorificado pelo testemunho. Por quê? Porque tem obreiro que sabe o lugar dele, que sabe o que fazer, que vai atrás, que resolve o problema. Glória a Deus, porque tem obreiro. Obreiro é um instrumento de consolidação. Por isso que pastor envia obreiro. O irmão liga para cá, pastor, eu quero uma palavra, por favor, vem pregar aqui. Meu irmão, não dou conta. Não dou conta. A igreja, eu tenho um compromisso com a igreja. Tenho um gabinete, tenho uma visita, tenho pregação, tenho um estudo bíblico, tenho coisa. E como é que eu vou ficar aqui? Não, pastor, eu preciso que o senhor... Então fala o seguinte, me manda um obreiro seu. Eu sei que o senhor tem gente aí na mesma linha, no mesmo padrão. Eu tenho mesmo. Glória a Deus, eu tenho mesmo. Tem gente boa aqui. Manda aí. Aí eu mando, o obreiro vai lá, prega, ensina. Aí, pastor, obrigado, que obreiro abençoado. Obreiro é a bênção de Deus na vida da igreja. Valorize, honre o obreiro, glorifique a Deus pela vida do obreiro e ore pelo obreiro, porque o obreiro é um instrumento de Deus para consolidar a vossa fé. Amém? Bom, queridos, então nós temos essas 3 coisas para aprender. E sabedor, né, de que essas coisas são acontecíveis, que elas estão presentes no nosso dia a dia, nós precisamos nos animar e dizer o seguinte, tudo bem, nós temos um adversário, mas ele é derrotado, porque o nosso Jesus nos garante a vitória. Porque nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus é vencedor. Em Cristo Jesus, nós somos muito vencedores. O aguilhão do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas não tem jeito. Para Jesus não tem jeito. Nós somos vencedores e nós temos condições de triunfar. Tem sofrimento, gente. Meu Deus, que prova, que luta, que dificuldade, que choro, que angústia. Meu Senhor, meu Deus, não se porte. O sofrimento não é para te matar. O Senhor só dá sofrimento do tanto que você aguenta. Ele só permite até o limite da sua capacidade. Mas Ele te dá força. Na hora que Ele vai vendo que você não aguenta mais, Ele estende a mão e socorre. É como Pedro lá andando sobre as águas. A tempestade do mar, alvoroçado, tudo. E Pedro andando sozinho. Mas quando Pedro começou a afundar, que ele disse, socorro, Jesus. Jesus já estava com a mão dele na mão aqui. Calma, filho, tenha fé, vai dar tudo certinho, abraça comigo. Você diz assim, no instante a irmã cantou o hino, eu quero andar na cidade com você. Pedro foi muito privilegiado, andou no mar com Jesus. Já pensou o que é você andar andando como se fosse a calçada da casa, como se fosse o jardim da cidade? Que beleza. Por quê? Porque ele clamou a Jesus e o Senhor Jesus deixou a prova chegar só até o limite da sua capacidade. Mas quando ele clamou com fé, o Senhor Jesus está presente na sua vida, ouve todas as suas orações, atende todos os seus clamores, escuta todos os seus pensamentos, está presente na sua vida. Tem sofrimento sim, irmãos, mas tem vitória. Tem sofrimento sim, irmão, mas tem sucesso. Tem sofrimento sim, tem inimigo sim, mas o Senhor Jesus está do nosso lado e ninguém é derrotado quando está com Jesus. Porque Ele é mais do que vencedor. Ele é o general que não perde batalha. Nós não temos negócio, com o crente não tem negócio de empate. Não tem negócio de mais ou menos 1-1, 3-3, 4-4, não. É 10-0. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E é por isso que o Senhor Jesus, hoje eu quero deixar esse desafio para os nossos obreiros. E agradecer mais uma vez os nossos obreiros, corajosos obreiros. Graças a Deus o Senhor tem me dado homens aqui que estão agarrados o tempo todo, que são sucesso o tempo todo, que carregam comigo nos ombros, entra debaixo, carrega a cruz junto comigo, luta, ora, intercede, pede, clama, evangeliza, prega, faz o que for preciso. Glória a Deus pela vida de vocês. E vamos continuar, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos vencedores por aquele que nos amou. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, alguém quer aceitar Jesus aí? Para quê, pastor? Para ter sofrimento? É para sofrer mesmo, mas para vencer. Alguém quer ser vencedor? Porque não adianta eu ficar contando história da carunchinha, irmão. Eu não sou político, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, não quero voto de ninguém, não. Estou falando a verdade do Evangelho. O Evangelho é assim, tem luta, tem prova, tem tudo. Mas tem vitória. Tem graça. Alguém nessa noite deseja voltar para Jesus? Levante a sua mão para nós orarmos juntos. Faz assim: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero me entregar para Jesus, quero me reconciliar com Ele. Faz assim com a mão. Ora assim, levanta a mão assim para a gente orar junto. Quem está? Tem alguém hoje na presença aqui na igreja que deseja entregar a sua vida? Faz assim esse gesto assim, ó. Só esse gesto. Esse gesto resolve tudo. É o gesto da fé. É com ele que você diz: sim, eu acredito. Eu me rendo, eu confesso, Jesus é o Senhor da minha vida. Tem uma mão levantada? Deus abençoe, querido. Vamos ficar em pé.